Comecei o meu ministério no país da Hungria. Lá, inaugurei o meu primeiro ministério. Deus começou a me abençoar na parte financeira. Deus tocou no coração de um homem rico chamado Joseph. Ele fez uma doação de dinheiro para eu comprar a minha casa. Antes disso acontecer, eu e a minha esposa estávamos morando de aluguel. Aleluia! Deus grande que entra com a sua providência na vida daquele que o ama. Deus usou outro homem chamado Miklos, que comprou um carro novo e me deu de presente. Quando buscamos a presença deste Deus Altíssimo, tudo na terra coopera para o nosso bem. Glória a Deus! Buscai primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Você que está à procura de uma bênção, não fique preocupado com ela. Busque as coisas espirituais, e o desejo do seu coração se realizará, porque ele sonda o seu íntimo. Eu e a minha esposa fomos abençoados materialmente. Meses depois arrumei um emprego para manter a minha família, mas algo começou a acontecer em minha vida. Estava chegando cansado do meu trabalho. O meu corpo estava tão fatigado que eu não tinha tempo para orar a Deus. Chegava e caía na cama para dormir. Quando saía do trabalho, passava na igreja cansado, e quando chegava em casa, caía na cama e dormia. A minha esposa começou a achar muito estranho eu não orar mais à noite. Eu era a coluna da oração em minha casa. A minha esposa orava sozinha nas madrugadas até que um anjo apareceu em nosso quarto. Ela estava acordada enquanto eu dormia. O anjo disse: diga para o seu esposo para vigiar e orar. A guerra está travada, e o seu descanso não é aqui. Não é tempo de adormecer. O seu novo ministério depende dele para trazer o avivamento. Quando tu dormir, irei revelar os mistérios divinos em sonho. Depois dessa visão a minha esposa ficou espantada, pois era a primeira vez que o anjo lhe apareceu. Veja o relato do seu sonho. Eu fui dormir e tive um sonho com o pai de Robert. Ele estava em uma guerra com vários homens. Esses homens pareciam com o exército de Roma. Eles tinham espadas, mas seus rostos eram de animais. Uns se pareciam com cavalos, outros com bodes e outros com rosto de cobras e crocodilos. Somente os seus corpos eram de homens, mas as suas cabeças eram de animais como de monstros. Eles lutavam contra outros guerreiros de espadas. Os guerreiros que combatiam esses homens eram comuns. Um desses homens era o meu sogro, que lutava com todas as suas forças. Ele estava todo ferido, mas não soltava a espada e o escudo de suas mãos, até que ele parou de lutar e disse: combati o bom combate, peregrino sou nessa terra, estrangeiro sou aqui, tenho que ir para minha pátria, o meu rei me chama, lá é o meu lugar. Quando ele disse isso, tirou a sua capa das costas e jogou ao chão. Um roda-moinho de vento envolveu o meu sogro e levantou para o céu. Uma voz dizia do céu: quem vestirá essa capa? Quem assumirá a grande responsabilidade? O homem que vestir essa capa eu irei capacitar grandemente com uma poderosa unção, não do homem, mas direto de mim. Receberá a unção que brota da minha fonte. Eu tenho várias capas dessas para vestir os meus profetas. Todos aqueles que quiserem eu darei uma capa que revestirá eles do meu poder. Cada capa dessas será um ministério diferente do outro. Depois daquele sonho eu acordei, percebi que aqueles monstros que lutavam contra os guerreiros eram os demônios tramando uma guerra espiritual contra a igreja, e a capa que Kenzo jogou de suas costas foi porque ele morreu, e até agora ninguém havia assumido essa responsabilidade, e qualquer homem que pegar a capa de Kenzo terá a mesma responsabilidade e também a mesma unção dele. A unção que estava sobre ele não era dele, vinha de Deus. No sonho, quando ele jogou a capa, ela estava envolvida com um fogo que nunca se apagava, igual da sarça ardente. O fogo envolvia a capa e nunca a consumia. Eu sou Robert, e fiquei surpreendido e envergonhado comigo mesmo depois que minha esposa contou o sonho. Eu tinha ganhado uma casa e um carro. Estava muito acomodado. Às vezes, bênçãos demais fazem você relaxar e não orar mais por não estar passando por necessidades. Depois que a minha esposa contou esse sonho, quando foi à noite, senti um peso sobre o meu corpo, algo tentando sufocar a minha respiração. Eu clamei por Jesus em pensamento porque a minha boca estava lacrada. Quando foi no outro dia, eu estava doente e cheio de dores. Não conseguia mexer o meu corpo e fui internado no hospital por alguns dias. Leslie, amigo do meu pai, tinha ido me visitar. Ele já não era mais um discípulo, aquele bebezinho espiritual que o meu pai cuidava e ajudava em sua caminhada. O meu pai orientou muito o irmão Leslie, que gostava de aprender, e sempre estava ao lado dele. Ele era o mais fraco dos membros que seguiam o meu pai em suas missões,
mas agora havia se tornado um grande homem de Deus. Ele tinha muito problema em se afirmar na santa doutrina por ter o seu ligamento com o mundo. Depois que ele rompeu com o mundo de vez, o seu ministério cresceu. Já não era mais uma criança na fé. Agora ele era um homem maduro espiritualmente. O Leslie Canal morreu para nascer um novo homem espiritual. Todos diziam que ele só conseguia se afirmar por estar debaixo da sombra do meu pai. E quando Kenzo faleceu, todos diziam: o que será do irmão Leslie? A morte do meu pai ensinou Leslie a caminhar sozinho. Ele cresceu espiritualmente. Homem cheio da graça e do poder de Deus. Veio me visitar e trouxe uma revelação tremenda de Deus. Leslie disse: assim diz o Senhor, essas enfermidades que está no seu corpo são dardos malignos. O Senhor me mostrava um demônio jogando muitos dardos de enfermidades na sua carne. Leslie colocou as suas mãos sobre a minha cabeça naquele hospital e orou por mim. Todas as dores do meu corpo desapareceram. Os médicos tinham me dado muitos medicamentos injetáveis e as dores não diminuíam. Mas através da oração de Leslie as enfermidades foram embora. Depois ele foi embora e voltou para o seu país. Voltei para casa. E à noite um demônio apareceu a mim com um chicote e me deu uma chicotada que deixou um corte em minhas costas. Ele estava com ódio de mim. E disse para eu fechar a igreja que abri. O demônio disse: só ficarão abertas as igrejas que pregam o meu evangelho. Eu não quero igrejas espirituais. E ai de você se insistir em pregar a verdade nesse território. Você não é o seu pai para resistir toda a pressão que vamos jogar em seus ombros. Não siga o caminho do seu pai querendo salvar o mundo. Se continuar insistindo em levar a santa palavra, a sua vida será um calvário. Aquele demônio desapareceu de minhas vistas. A minha esposa ficou assustada com a marca que ficou no meu corpo depois daquela chicotada. Eu dobrei os meus joelhos e orei a Deus. Eu disse ao Senhor: por que está permitindo que os demônios me atinjam? O Senhor disse: ore, saia da zona de conforto e lute igual ao seu pai quando estava na terra. Se não acordar, permitirei que os demônios lhe aflijam. Eles estão bombardeando a sua carne com os dardos malignos. Eles querem lhe matar por ser uma ameaça aos seus planos. Eu lhe entreguei um ministério de guerra espiritual. Não há como fugir. Se parar de orar, ficará enfermo, pois a guerra está declarada contra a sua vida. Irás vencer de joelhos no chão e vigilância. Eu sou contigo. Agora tenho que tirar o seu espírito para revelar algumas coisas. A sua carne não suportará me ver por muito tempo e se consumirá. O que Jesus me disse era verdade. Eu não consegui olhar para ele. A sua glória me fazia olhar para o chão. E conversava com ele com a minha cabeça baixa. Eu vi quando meu corpo caiu no chão. O meu espírito já estava ao lado de Jesus. O Senhor me mostrou uma igreja de 50 anos de fundação. No começo dessa igreja, havia 95% de crentes salvos. Como eu sabia, Jesus me mostrava as vestes espirituais de cada cristão. Elas eram brancas como a neve. 10 anos se passaram, e o número de salvos caiu para 90% de pessoas com vestes brancas. 20 anos depois da fundação dessa igreja, o número de salvos caiu para 80%. 30 anos depois, os salvos eram 65%, e o restante já estavam com as vestes manchadas. 40 anos depois os salvos eram 45%. Menos da metade. Já começava a aumentar o número de pessoas com as vestes sujas. 50 anos depois, nos dias de hoje, apenas 20% dos membros conservaram as suas vestes limpas. A maioria da igreja estava com as suas vestes imundas. Há 50 anos, 95% dos membros tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Agora, apenas 20%. O joio continua aumentando espantosamente enquanto o trigo está diminuindo. Jesus disse: a modernidade, a vaidade e a tecnologia têm contribuído muito para a queda da fé de muitos. Tudo isso tem sido um grande problema para a verdadeira conversão da igreja. Jesus olhou para aquele templo. Eu vi lágrimas caindo dos seus olhos. Ele sentia uma dor muito forte lamentando a situação dessa igreja. Ele disse: voltem às veredas antigas, quando me amavam de verdade e obedeciam a minha palavra. Que saudades, igreja minha, quando vocês sentiam prazer de orar e estar em minha presença. Lembro-me quando o fogo ardia em seus corações ao me louvar e adorar. Que lindo tempo quando havia temor em seus corações. Odiavam o pecado e faziam o diabo tremer diante de vocês. Os demônios corriam quando clamavam a mim, e de suas bocas saía um fogo que assustavam as legiões. A minha noiva se prostrava somente a mim. Hoje se prostram aos demônios e às coisas desse mundo. Não me louvam de coração, e a sua adoração são uma farsa diante da minha face. Já não recebo os seus louvores que saem de suas bocas, e os seus corações estão longe de mim. A sua pregação já não tem mais poder, nem efeitos para converter uma alma.
As suas pregações são da carne ensaiadas. Eles gravam um roteiro de texto da Bíblia para falar. Já não dão lugar para o meu Espírito Santo usar. Eles já não são mais sinceros como antes e verdadeiros. Muitos brincam com a minha palavra vivendo uma vida bipolar, sendo crentes e ao mesmo tempo ímpios. Olha para suas congregações. Todas são divididas pelos homens como uma instituição qualquer. Eu já não sou o Senhor dessas igrejas. Não sou mais a cabeça do corpo. Eles pensam que me enganam. Eles estão enganando a si próprios. Se pensam que vão salvar as suas almas pelo tempo que congregam ou pelo cargo que ocupam, estão iludidos. Eu disse: Senhor, deve amar muito essa igreja por chorar por ela. Jesus disse: meu filho, eu estou chorando por todas as igrejas dos 4 cantos do mundo que estão nessa mesma maneira que tu vês. Eles precisam voltar ao primeiro amor e deixar de serem egoístas. Eles não amam as minhas ovelhas. Todos os dinheiros arrecadados dos pastores estão servindo para construir templos de pedra. As ofertas eram para ser usadas para suprirem a necessidade do meu povo, não para construir casa de oração que será destruída nos finais dos tempos. Quantos servos meus estão passando fome e necessidade? Eu ensinei a amar o próximo quando estive na terra. Essa igreja está muito longe da igreja primitiva. Se eles não mudarem as suas vidas, deixar os seus egoísmos e não nascerem de novo, a espada da minha justiça irá descer na casa de oração. Irei limpar toda a sujeira. Tirarei o joio e lançarei no fogo. Satanás tem pedido muitas almas para mim. Satanás pensa que todas as almas são dele. Eu digo que não são todas porque conheço o futuro, e sei que alguns voltarão para mim e me adorarão em espírito e verdade, enquanto outros nunca se renderão a mim apacentando a eles mesmos. Esses entregarei para Satanás, e alguns rebeldes que brincam comigo, provarei eles no fogo. Irei permitir que passem por tribulações para que se lembrem de mim e retornem aos meus caminhos. Eu olhei para a igreja de 50 anos de fundação. Percebi que no passado eles profetizavam, e ainda hoje fazem apesar do pecado ter entrado. Eu disse: Senhor, eles continuam exercendo seus dons de profecias, apesar de suas fraquezas. Jesus disse: antigamente quando eles me obedeciam, o meu espírito tinha prazer em usar os seus lábios. Hoje existem 2 tipos de profecias que estão nessa igreja: as profecias inchadas de suas carnes. Tudo isso provém do coração da pessoa que profetiza, e não passa de um desejo. Eles profetizam com fé querendo que os seus desejos se realizem, acreditando que sua palavra tem poder, mas o meu querer não é o querer deles. Quando eu uso os meus para profetizarem, eu velo pelas minhas palavras para se cumprirem. Não sou homem para que minta e nem filho do homem para que me arrependa. A outra profecia que também está operando nessa igreja é a dos espíritos enganadores. Aqueles grupos de cristãos que já foram possuídos e pensam que é o meu Espírito Santo usando eles. Essa chama que eles sentem arder não é o meu espírito. Primeiro eles têm que analisar as suas vidas, para depois julgarem quais são os espíritos que lhes usam. Se eles olhassem para os seus pecados, saberiam quem usam eles, e expulsariam esses demônios que os enganam e voltariam para mim. Jesus disse: meu servo, apacenta o meu povo se tu me amas. Foi por isso que lhe escolhi. Prepare o meu povo para encontrar comigo naquele grande dia. Prepare a minha noiva. Eu tenho levantado homens colunas espirituais nos 4 cantos do mundo, que estão nesse momento sofrendo por amor à minha obra. Quando seu pai partiu dessa terra, eu levantei mais 12 homens para continuar a sua obra de missão pelo mundo. E uma dessas colunas levantei para substituir a missão do seu pai. Sempre escolha os humildes e desprezados pelo mundo para confundir os sábios e os teólogos. Estou lhe preparando para ser uma coluna espiritual usado pelo meu Espírito Santo. Ainda é jovem, e está começando a ter intimidade comigo agora, e não conhece o mundo espiritual. Irei lhe ensinar a entrar no mundo espiritual para destruir as fortalezas do diabo. O meu Espírito vai lhe transformar em um soldado do céu. Meu servo, tu precisas ter 7 qualidades espirituais para se tornar um grande guerreiro. Tenha amor a mim e às ovelhas. Seja perseverante em meus caminhos. Seja resistente ao mal. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Seja humilde porque não serás tu. Será o meu Espírito Santo que vai operar através de ti. Seja obediente à minha ordem. Onde eu lhe mandar irás. Sempre caminhando na sã doutrina e vivendo a verdade. Seja vigilante porque o inimigo rodeará sua volta. Viva uma vida de oração para receber forças, virtude e revestimento do céu. Jesus disse: não se acovarde em dizer a verdade, mesmo que muitos não suportem. Não se cale por causa da pressão de muitos pastores que falarem mal de ti, e lhe chamarem de mentiroso. Eu tratarei com aqueles que lhe afrontarem. Agora, volte para o seu corpo.
Meu espírito voltou para o corpo. As 7 palavras-chave que farão diferença no meu ministério é ser humilde, perseverar, obedecer, orar, vigiar e ser resistente. É isso que vou ensinar à igreja, comentei com minha esposa. À noite, dobramos os nossos joelhos e fomos orar com as mãos pegadas umas nas outras. Era costume dela pegar em minhas mãos para orar. 30 minutos depois da nossa oração, continuamos orando até que vi uma legião de demônios ao redor da nossa casa. Uma parte dessa legião estava ao lado esquerdo, e a outra parte ao lado direito. Eu disse para minha esposa se ela estava vendo aqueles demônios. Ela disse que não, e continuou orando tranquilamente. Eu fiquei apavorado de ver tanto demônio contra nós dois. Uma voz me disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquelas legiões de demônios desapareceram. Um evangelista amigo meu me convidou para uma de suas campanhas de libertação. Ele disse que o seu trabalho de libertação vinha dando resultados. Quando cheguei à sua igreja depois da pregação, ele orava por libertação. Ao impor as suas mãos sobre cada pessoa, ele dava a ordem para que os demônios saíssem. Eu vi muitos demônios manipulando o seu ministério de libertação. Eles saíam de dentro do corpo das pessoas quando ele colocava as suas mãos sobre os endemoniados. Quando ele se afastava daquelas pessoas, os demônios retornavam para dentro dos corpos das pessoas. Eu orei a Deus e pedi uma revelação desse acontecimento. O Espírito Santo me revelou que o evangelista estava em pecado com sua mulher. Os dois praticavam sexo usando produtos de plásticos eróticos, e Deus não estava se agradando deles. O Senhor me mostrou uma roupa de fantasia sexual que eles tinham comprado. Ele havia comprado uma tanga do Tarzan, e a sua esposa uma roupa da mulher gato. Eu disse para ele que os demônios estavam enganando ele. O evangelista não estava acreditando, até que eu falei das suas fantasias eróticas. Ele ficou envergonhado mesmo falando a sós comigo, e ainda disse que Deus tinha tocado em seu coração para deixar disso. Ele aceitou a revelação e disse que iria abandonar as práticas. Fui em outro ministério, e na hora que o grupo da mocidade louvava, os seus louvores não passavam do teto da igreja e ficaram retidos nos ares. Eu falei ao Senhor em espírito por que disso. O Senhor me revelou dizendo que todo o grupo da mocidade se prostituíam e fornicavam com as pessoas que marcavam encontros. 2 daqueles jovens, uma moça e um rapaz que também cantavam. Vi sair uma serpente negra da boca do rapaz e outra da boca da moça. Perguntei ao Senhor em pensamento o significado dessa visão. Ele disse que os 2 jovens praticavam sexo oral em seu namoro. As 2 serpentes que vi eram demônios saindo de suas bocas, mas elas não saíam por completo. Era apenas uma parte da cobra que saía de suas bocas. Eles estavam possuídos. E agora, com o dom de visão que recebi, podia ver tudo o que se passava do outro lado na esfera espiritual. O pregador começou a palavra de Deus. As suas pregações eram bonitas com um bom linguajar, sermão bem elaborado com uma ótima prédica, mas na visão, eu vi uma multidão de pessoas com as mãos acorrentadas, e as palavras que saíam da boca do pregador caíam por terra iguais a gotas de chuva. A sua pregação não libertava ninguém. As cadeias continuavam prendendo as mãos daquelas pessoas. As palavras não tocavam nos corações das pessoas. Suas letras eram vazias, não tinham unção. Eu disse ao Senhor: por que isso está acontecendo? O Senhor me revelou dizendo: ele murmura contra mim, questiona o meu trabalho, ele fala mal do seu irmão e discute acerca da doutrina. Também tem causado divisões e formado grupos dentro da igreja. O Senhor me mostrou em uma visão esse pregador no corredor da igreja. Ele não estava sozinho. Tinha umas mulheres e irmãos juntos com ele falando mal dos pregadores. Eles cochichavam a respeito daqueles que não sabiam pregar, e comentavam sobre o tipo de roupa que algumas pessoas usavam. Até mal do seu pastor ele falava, porque queria o lugar dele na direção. Ele estava armando uma rebelião contra o seu próprio pastor para derrubar ele do seu cargo, e ser nomeado como novo líder. Muitas pessoas ali eram pobres e desempregadas, não podendo ter as melhores roupas e sapatos. Esse pregador zombava dessas pessoas, e ainda estava armando uma cilada para difamar o seu pastor para que a igreja não viesse mais acreditar nele. Por causa desses pecados, as suas pregações não tinham poder. O Senhor também me mostrou alianças rompidas. Eu perguntei ao Senhor qual era o significado dessa visão. O Senhor me disse: é a aliança do pastor e da sua esposa. Eles discutem e falam palavrões. Cada palavra torpe que eles falam, abre legalidade para os demônios entrarem em seus lares. Essas palavras trazem maldição em suas vidas conjugais. Por conta disso, os demônios já estão trabalhando dentro do seu casamento.
A igreja precisa entrar em concerto comigo. Não há um justo nesse lugar. Principalmente as lideranças dessa igreja que precisam fazer um concerto urgente antes que o diabo roube as suas almas. Eu passei todas as visões e revelações para a igreja, deixando todos espantados. Por causa disso, um demônio apareceu no meu quarto onde eu faço as minhas orações. O demônio que apareceu a mim era o principado da vaidade feminina. Esse demônio estava cheio de brincos por todo o seu corpo e com os lábios vermelhos de batom. Os seus cabelos eram coloridos, parte loira, a outra parte preta, e algumas partes vermelho e ruivo. Ele disse: Eu sou o principado da vaidade. Sou eu quem invento todos os tipos de acessórios femininos como maquiagens, tinturas e brincos. Existe uma legião de demônios que trabalham para mim e estão espalhados por toda a Terra. O planeta já foi dominado por nós. Eu tenho ganhado milhões de almas por causa desses acessórios femininos. Eu vi na visão uma legião de demônios da vaidade que estavam no quintal da minha casa esperando o seu chefe. Todos esses demônios estavam usando maquiagens e com os cabelos pintados. O principado deles me ameaçou e disse: Vou mandar a minha legião entrar na igreja onde você é o pastor. Irei acabar com a santidade do corpo. Vamos deixar a sua igreja vaidosa. Aquele principado explodiu na minha frente e desapareceu. Dobrei meus joelhos e disse: Senhor, eu não sou meu pai. Sou fraco nessa guerra. Eu lhe peço que me recolha. Não aguento essa perseguição dos demônios. Chorei muito e me deitei no chão do meu quarto que estava gelado. Não queria mais saber de pastorear a igreja e o medo tomava conta de mim. Quando aquele principado ameaçou destruir o meu ministério, uma voz disse: Robert, levante-se e seja forte. Se alimenta da minha palavra e faça campanhas de oração. Muito grande e longa é a sua caminhada. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Somente ore. Tu dissestes que não é como seu pai, quem usava o seu pai para operar os sinais, quem usou a jumenta para falar com Balaão, quem fez Elias fazer cair fogo do céu, quem fez Sansão ferir 1000 homens com uma funda. Eu não mudo, e hoje lhe tiro o espírito de temor e lhe dou força espiritual. A mesma unção da força que estava em Sansão hoje vem sobre ti, não uma unção de força física, e sim espiritual. Nessa guerra não lutarás, eu pelejarei por ti. Não temas, estou no controle dessa peleja. Ao ouvir essas palavras, senti algo como um óleo que derramou sobre a minha cabeça. O meu corpo ardeu em brasas. Senti a mesma força como Sansão, mas no espírito. No dia seguinte fui chamado para ministrar em uma igreja. Ao chegar lá, percebi que tinha muitos católicos. A minha visão espiritual se abriu. Vi uma legião de demônios, cada um possuindo uma pessoa diferente. Lembrei-me da queixada que Sansão usou para ferir 1000 homens. Agora estava sentindo essa mesma força fluindo dentro de mim. Apontei as minhas mãos em direção àquela multidão de pessoas endemoniadas. Eu disse: Senhor, quero atacá-los. Somente os demônios, não as pessoas. Eu vi um vento sair de minhas mãos em direção àquela multidão de pessoas endemoniadas. O vento jogou as legiões todas para o chão, arrancando esses demônios pela força. Nenhuma pessoa caiu no chão, mas os demônios que as possuíam foram tirados. Eu vi o grande poder de Deus agindo naquele momento. Foi terrível e assustador. Ele agiu em meu favor, assim como Sansão feriu 1000 homens. Eu sozinho joguei por terra mais de 500 demônios através do poder do meu Jesus. Aquela multidão que me assistia foi liberta sem cair no chão, sem dar tempo dos demônios se manifestarem. Eu vi como aquela legião caiu no chão como efeito dominó. O poder de Deus agiu rapidamente sem dar tempo de eles reagirem. Eu preguei, e muitos se converteram naquela noite. Nunca tinha ganhado tantas almas em um só dia. Perguntei ao Senhor, por que muitos pregadores pregam para multidões de pessoas em um estádio e não há conversão? O Senhor disse: os demônios que possuem os corpos da multidão não deixam eles se converterem. Os demônios controlam suas mentes e endurecem os seus corações. É necessário expelir eles do corpo dessas pessoas para que fiquem livres. Estando libertas poderão se converter. Olha o que aconteceu hoje. As legiões foram expelidas da multidão. Sem esses hospedeiros muitos se converteram através da sua pregação. Voltei para minha casa alegre, e quando dobrei os meus joelhos para orar eu tive uma visão. Eu vi várias crateras profundas e escuras na terra que de dentro saía fumaça negra, e de repente, muitas dessas crateras começaram a se multiplicar nos 4 cantos do planeta. O Senhor me disse: filho, a cada ano que se passa essas portas do abismo se abrem, e demônios que ainda não estão na terra serão libertos. A cada ano milhões de demônios estão sendo libertados do abismo para causarem tormentos na terra. Esses ainda não são os demônios que Abaddon irá soltar.
A cada ano a iniquidade e a corrupção aumentam juntos com o engano. Os anos que virão se multiplicarão as mortes, prostituição, suicídios, novas modas, divórcios e os falsos sinais de milagres aumentarão pelos falsos profetas. Diga para o meu povo ficarem mais firmes e buscarem a santidade a cada dia. Eles vencerão essa guerra de joelhos no chão. Diga para buscarem mais e mais a minha presença. O meu espírito está à procura de uma noiva que não se prostituiu com o mundo. Diga para o meu povo que todos aqueles que se esforçarem para andar na santidade, mesmo sendo um pecador, irei circuncidar os seus corações segundo a minha vontade. Diga aos missionários que os enviarei em terra estranha onde eles precisam vigiar, pois é território de demônios. Nos próximos anos, os meus servos sofrerão amarguras e acusações falsas, e outros morrerão em países onde é proibido de pregar a palavra. Mas estarei com esses na hora da dor para consolá-los ou na hora da morte para levá-los. Eu apertarei a minha igreja com provações, para que os meus servos venham a se despertar e voltem ao primeiro amor. Haverá libertação de alguns servos antes da última hora do arrebatamento. Eu irei colocar todas as congregações em provas para ver quem são fiéis de verdade. Quanto aos acusadores que lutam contra a doutrina querendo desmentir as minhas atalaias, estou contemplando eles. Esses homens têm causado confusões, dividindo e formando partidos dentro da minha casa. Eles se prostraram diante das riquezas desse mundo, e a minha ira descerá contra a igreja que faz aliança com o mundo. Os que estão com os seus corações no dinheiro e nos bens, já estão com as suas vidas espirituais paralisadas iguais estátuas, trocaram os seus galardões e a coroa da vida eterna pelo dinheiro dessa terra, vendendo o que é eterno por aquilo que é passageiro e barato. A igreja está desvalorizando a minha santa palavra e crucificando os que pregam contra o pecado. A igreja está trocando tudo isso para caminhar nos ensinamentos das doutrinas de Balaão, que é o caminho largo. Nos próximos anos que virão, o mundo entrará em grande desordem. O castigo virá junto com tempos difíceis de aflições. A minha ira será derramada contra falsas igrejas e religiões do engano. O mundo estará debaixo da ira do meu Pai, e a minha igreja passará por perseguição no mundo todo. O meu povo voltará aos meus braços e haverá grande quebrantamento, restituição espiritual e um arrependimento sincero. Farei a minha igreja voltar à santidade antes do arrebatamento. Satanás tentará impedir o conserto da igreja, mas será frustrado. O povo se voltará para mim e vencerão a guerra. Eles renunciarão ao mundo e jogarão fora todas as abominações. Eu termino meu testemunho e digo que o mundo espiritual não é brincadeira. Na visão que tive dos buracos negros se abrindo no chão, e os demônios subindo para a terra, eu os vi invadindo igrejas e entrando sem nenhum temor. Esses demônios são atrevidos e ferozes. São demônios da destruição. Uma vez que você decide renunciar e viver uma vida entregue para Deus, será atacado pelos demônios, mas eles não poderão fazer nada, porque Deus é com o seu povo que guarda a sua palavra. Jesus vai dar força para cada um de vocês nessa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.